Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Eventualmente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e hoje nós vamos falar em uma única aula acerca da Lei 10.048 de 2000, porque é uma lei super minúscula. Vamos tratar em uma aula, beleza? Maravilha, pessoal! Bom, para você que eventualmente está chegando agora, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos dois cursos que nós temos para o Ministério Público do Paraná. Estamos aí, né, reta final. E aí, ó, vou mostrar aqui para você, só esperar carregar aqui, os cursos que nós temos. Nós temos o curso de legislação material em PDF por R$19,90. Já temos lá 18 aulas, 6 módulos de conteúdo. Olha só, lei orgânica, direito administrativo, estatuto do servidor. Coloquei hoje também, inclusive, esse material que nós vamos ver aqui em aula. E nós também temos o nosso simulado. O nosso simulado, ele vai fechar com 100 questões. Já temos 75 questões, tá? E aí vai fechar mais um bloco de 25. Olha aqui, nós já temos o primeiro simulado de direito administrativo com 61 páginas, o segundo que é o estatuto e o terceiro que é a lei orgânica. Gente, por R$5. O que você faz com R$5 hoje, gente? Você pode aí estar adquirindo para se preparar, tá bom? Nessa reta final. O link vai estar aqui na descrição, ou se você quiser, pode me pedir nos comentários. Pessoal, sempre inicio com um versículo que é a base da minha vida. Primeiramente, eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês, os comentários que os alunos me mandam, os e-mails que o pessoal manda. Gente, eu agradeço muito a Deus, porque antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer esse agradecimento, porque não é fácil. Para quem já me acompanha, já me conhece, sabe que literalmente eu faço tudo sozinha, todos os materiais, sem exceção. Então, tanto o material em PDF quanto aula. Então, eu agradeço muito as mensagens que vocês me encaminham. Professora, continua. Professora, vai. Sabe, essas mensagens motivacionais. Só Deus sabe o tanto que vocês são usados por Deus para me abençoar, gente. Por isso que eu deixo aqui para vocês. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Bom, então vamos lá. Gente, desculpa, se eu tossir um pouquinho, é que eu ainda tô, né, me recuperando ainda, tá? Bom, o que essa lei, basicamente, ela vai dizer? Eu falei que ela é super minúscula e, de fato, ela é super minúscula. Ela vai falar da prioridade de atendimento às pessoas que ali vai ter de forma especificada e dar outras providências. Rebeca, prioridade de atendimento é só para pessoa com deficiência? Não. Nós vamos ter casos, por exemplo, de gestante, de lactantes. Então, nós vamos ter outros casos de prioridade, tá? Prioridade aqui, a gente não vai entender como sendo apenas as pessoas com deficiência, tá? Olha lá. O artigo 1º, ele vai dizer o seguinte, tá. Como é uma lei pequena, então o que eu fiz, tá? O que eu fiz para poder ajudar os nossos estudos? Vou só colocar meu relógio aqui, tá, gente? Para dar um charminho. Eu gosto de colocar meu relógio. Todo simplesinho aqui, ó. Peraí. Pronto. Tá até sujo, tem que até limpar. Bom, pessoal, como que eu fui fazendo? Eu fui pegando os artigos e fui colocando imagens. Por quê? Porque ajuda a memorizar. Então, olha lá o artigo 1º. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. Aí você vai me falar assim, Rebeca, não consegui gravar tudo, não tem problema. Lá na plataforma do Desafiando Concursos,
você vai ter acesso a todos esses PDFs, mas em respeito àqueles alunos que eventualmente não podem adquirir, eu vou abrir aqui a tela e vocês podem tirar um print dessa tela que está aí. Tirou o print? Pronto. Ok? Em respeito àqueles alunos que eventualmente não podem adquirir, tá bom? Então, olha lá. Pessoa com deficiência, lembrando, gente, que a gente não fala mais pessoa portadora de deficiência. Aí você vai me falar assim, Rebeca, mas eu já vi várias legislações que usam pessoa portadora de deficiência. Sim, mas esse não é mais o termo certo a ser utilizado, tá bom? Minha voz tá fanha, gente, minha voz não é assim não, tá? Você que tá chegando agora, minha voz não é assim. Quem já me acompanha pode colocar nos comentários. A voz da professora não é assim. Porque às vezes você pode me ouvir e falar, nossa, mas que voz? Minha mãe até falou que a minha voz às vezes fica alta quando eu tô, né, gripada, resfriada, enfim. Pessoa com transtorno do espectro autista. Pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Quando você abre o Estatuto do Idoso, você tem, agora eu não vou me lembrar de cabeça o artigo certo, mas que fala que entre as pessoas idosas, aquelas, se não me engano, com idade igual ou superior a 80 anos, tem prioridade sobre as outras pessoas idosas. Então, cuidado, eventualmente, para a banca acabar não te confundindo nesse ponto. Então, aqui eu tenho pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Aquelas pessoas que são doadoras de sangue, gestante, lactante, pessoa com criança de colo, não é no colo, é de colo, e os obesos. Maravilha? Maravilha. Olha lá, o parágrafo 1º, ele vai tratar agora acerca dos acompanhantes dessas pessoas que estão no artigo 1º. Então, vamos supor, eu tenho lá, olha o exemplo, olha o desenho na tela. Vamos supor que a dona Maria, ela tem uma acompanhante que é a dona Joana. As pessoas que acompanham a dona Maria, ou a pessoa com transtorno espectro autista, ou a gestante, enfim, aqueles que acompanham ou os atendentes pessoais serão atendidos junto e acessoriamente. Ou seja, junto com essas pessoas, aos titulares da prioridade, tá? Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem um acompanhante e o fato dela estar enquadrada no artigo 1º, ou seja, ela está enquadrada no rol das pessoas que precisam desse atendimento, então seus acompanhantes também vão estar incluídos, tá bom? Gente, abrindo um parêntese, essa legislação, ela está lá na legislação aplicável do seu edital, tá? Ou seja, é uma lei curta, então não pare e pensa, eu não vou assistir não porque é uma lei pequenininha. Assista, por isso mesmo, uma lei curta. Assista essa aula, volta, assiste de novo, beleza? Você que está na plataforma ou que vai adquirir, vai lá, olha o PDF, dá uma olhadinha, beleza? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai falar naqueles que são os doadores de sangue. Eles terão direito ao atendimento prioritário também. Só que o direito ao atendimento prioritário que eles possuem é após todos os demais. Ou seja, vamos pensar assim, entre o rol de atendimento prioritário, entre eles eu tenho prioridades também. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma gestante e um doador de sangue. Entre os dois, qual que tem prioridade naquele momento? A gestante. Agora, eu tenho um doador de sangue na fila e uma outra pessoa que não é doadora de sangue. Quem que tem prioridade? E que não enquadra no rol de atendimento prioritário. Quem vai ter prioridade? Quem é o doador de sangue. Tá? Então, cuidado com esse parágrafo também. Essa lei é pequena, mas ela tem muitas peculiaridades.
A gente vai ver isso mais à frente. Como que o doador de sangue, como que ele tem um atendimento prioritário? Porque o doador de sangue, ele tem que comprovar. Porque, de fato, um exemplo, uma mulher gestante, de fato, você vê a barriga da mulher, você vai saber que ela é gestante. Você vê uma pessoa idosa. Mas agora, e o doador de sangue? Como que ele vai provar? Mediante uma apresentação de comprovante de doação, com validade de quantos dias? De 120 dias. Beleza? Maravilha. Olha lá. Quando a gente fala de atendimento prioritário, então, obviamente, você vai ter locais exclusivos para esse atendimento, seja caixa, guichê, enfim, atendente específico. Mas pode acontecer também. Aí, no caso aqui, tá? O parágrafo 3º vai dizer isso. O atendimento prioritário pode ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, ou seja, você pode ter ele direcionado para esse atendimento. Mas vamos supor que eu estou falando de um local em que eu não tenho nenhum posto, nenhum caixa, nenhum guichê, nenhum atendente, eu não tenho nada específico, eu não tenho nada que indique um atendimento prioritário. Eu tenho guichê geral. Todo mundo chega e é atendido. O que vai acontecer? As pessoas que possuem atendimento prioritário, elas serão atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas. Olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho um balcão, eu tenho um atendente e eu tenho uma mulher. Aparentemente não está grávida, não é obesa, não, é uma pessoa que não se enquadra no rol de atendimento prioritário. Está na fila, ela está sendo atendida. Aí a Maria também, aparentemente, não tem, assim, não se enquadra no rol de atendimento prioritário. E ela está na fila por um guichê comum. Lembra? Um guichê comum. Só que a Júlia chegou atrás da Maria. Então tá a moça que está sendo atendida, a Maria, e agora a Júlia chegou. E olha só, a Júlia, uma pessoa com deficiência. O que vai acontecer nesse caso? Depois que essa mulher aqui, ruiva, né? For atendida, a Júlia passa na frente da Maria. Aí entra uma questão bem legal, olha só como é que é bacana, como é que um assunto vai conversando com o outro. Quando a gente viu lá os princípios de direito administrativo, nós falamos do princípio da impessoalidade. Eu acho que nós até comentamos, né? Não pode, tá lá na administração, a Joana tá atendendo, aí a Joana vê a irmã dela na fila e fala, poxa, minha irmã, vem cá que eu vou te atender. Não pode ter esse favoritismo, porque fere o princípio da impessoalidade. Mas esse caso aqui, nota-se, esse caso aqui é um caso excepcional, concorda comigo, sim ou não? A Júlia é uma pessoa com deficiência. A Júlia, ela tem prioridade de atendimento. Naquele local específico, não tem um balcão destinado aos atendimentos prioritários. Então, por conta disso, a Júlia, ela o quê? É atendida anteriormente. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor, eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo que aconteceu comigo, tá? Tem uns anos, 1 ano, 2 anos, não sei. Eu tive sinusite bacteriana. Quando eu tive sinusite, eu fui na primeira vez no hospital, fui atendida normalmente. Peguei minha fichinha e fui para a fila ser atendida. A médica me passou um medicamento que eu tive uma alergia muito forte. Precisei voltar ao hospital. No que eu voltei ao hospital, eu fui atendida na triagem. O meu caso era um caso urgente. O que a enfermeira fez? Colocou urgência no meu caso. Só que na hora que eu cheguei, já tinham várias pessoas para serem atendidas. Só que o meu caso era um caso o quê? Prioritário.
Não poderia levantar uma pessoa e falar assim, poxa, mas ela acabou de chegar e eu já estou aqui há 1, 2 horas esperando, mas ela acabou de chegar e já foi atendida. Sim, prioridade. Tá entendendo como que prioridade se distingue ao ferimento do princípio da impessoalidade? A enfermeira não me favoreceu porque ela é minha amiga, não. Porque o caso, ela notou que o quê? Era um caso de urgência. Tá percebendo como que essas ponderações são importantes? Vamos lá. Artigo 2º. O artigo 2º vai dizer que as repartições públicas e as empresas concessionárias, elas estão obrigadas a dispensar um atendimento prioritário por meio de serviço individualizado, que venham ali assegurar um tratamento diferenciado e imediato às pessoas do rol do artigo 1º. Pessoa com deficiência, transtorno espectro autista, lactante, o obeso, a gestante, etc. Tá? Olha no parágrafo único, a mesma coisa. Se eu estiver falando de instituição financeira, você também vai ter atendimento prioritário a essas pessoas que estão lá no artigo 1º, tá? O artigo 1º é importante? Não, ele é extremamente importante. Porque essa lei, ela vai se basear toda no artigo 1º. Se no artigo 1º eu tenho um rol de pessoas que possuem atendimento prioritário, então toda a legislação vai girar em torno desses atendimentos prioritários. Então, vá com o artigo 1º na cabeça. Artigo 3º. O artigo 3º vai dizer o seguinte: se eu estiver falando de transporte coletivo, por exemplo, né, as empresas públicas de transporte, as concessionárias de transporte coletivo, eu preciso ter assegurado que assento devidamente identificado, ok? Então, as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo, você tem assento devidamente identificado. Então, eu preciso lá, a gente entra, né? No ônibus, no transporte coletivo, você tem os assentos devidamente identificados. A quem? As pessoas lá do artigo 1º, tá vendo? O artigo 1º, ele é base para toda a legislação, toda. Porque é ele que vai dizer quem faz jus, quem está apto ao atendimento prioritário. Porque vai que na sua prova fala lá que o atendimento prioritário, por exemplo, é para as pessoas. Deixa eu ver aqui. Apenas um exemplo, tá? O atendimento prioritário às pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. Não, 60 anos. Por quê? Porque tá no rol, tá? Gente, antes de continuarmos, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Editora Mizuno, gente, desafiando concursos e Editora Mizuno. Para honra e glória de Deus, gente, nós temos uma parceria, gente. E aí, eles nos mandam livros. Essa aqui foi a última edição que eles mandaram. Direito Administrativo e Jurisprudencial. Está para chegar o Direito Constitucional e Jurisprudencial. Gente, quer me ver feliz com o presente? Me dá um livro. E é o que a editora Mizuno faz pra gente. Olha isso, gente. Fala que não é maravilhoso? Quando eu recebo a caixinha, eu falo, uai, conhecimento chegando na minha porta. Gente, eles possuem livros de saldão, livros de R$5, livros de R$10. Gente, dá uma passadinha lá na Mizuno, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Dá uma passadinha lá. A nossa parceria é 100% em livro, tá? Não é dinheiro. A Rebeca fala porque ela recebe dinheiro deles. Não. A nossa parceria é 100% livro. Eles nos mandam um livro e a gente fala deles aqui para vocês. Tá? Dá uma passadinha lá, gente. Coloca lá. Eu vim pela professora Rebeca ou no YouTube, no Instagram, enfim, em algum lugar. Vamos lá. Artigo 4º.
Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão o quê, gente? Norma de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixada pela autoridade competente, para quê? Para facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas com deficiência, não portadoras de deficiência. Então, a gente sabe, todo local que o uso é público, a gente precisa ter ali, sem sombra de dúvidas, facilidade de acesso e uso por parte dessas pessoas, tá bom? Lembrando, né, gente, artigo 5º também da Constituição, né, essa questão mais ali humana, né, os direitos individuais, o direito de ir e vir, né? Olha só, o artigo 5º, ele é bem interessante, o artigo 5º dessa lei. Por quê? Pensa só, você tem uma legislação. Você tem falando que os ônibus, transporte coletivo, precisa ter, né, essa facilidade de acesso, de assento nos ônibus. E aqueles transportes que foram produzidos antes? E aí? Como é que fica? Porque aqui o artigo 5º, ele vai falar o seguinte: os veículos de transporte coletivo que forem produzidos após 12 meses da publicação, ou seja, após 1 ano da publicação, eles serão planejados de forma a facilitar o acesso. Ok. Aqui eu estou falando do transporte que vai ser criado. Então, desde a publicação da lei, todo o transporte coletivo que foi produzido já tem que estar, né, planejado para a facilidade de acesso ao seu interior pelas pessoas com deficiência. Bacana. Mas agora, e se o ônibus já existia? O proprietário do veículo vai ter um prazo de 180 dias a contar da regulamentação da lei para quê? Para realizar as adaptações. Para proceder às adaptações. Porque é assim, né? Só faz se a lei mandar. Antes da publicação da lei, você não tinha essa adaptação. Pós a publicação da lei, eu preciso ter essa adaptação de acesso ao interior do transporte coletivo pelas pessoas com deficiência. Então, depois da publicação da lei, 180 dias para proceder com as adaptações, tá? Agora, temos infrações? Temos. O artigo 6º. Se eu estiver falando do servidor ou de chefia que é responsável pela repartição, as penalidades previstas vão estar em uma legislação específica. Ok? Agora, empresa concessionária de serviço público, eu tenho uma multa de R$ 500 a R$ 2.500 pelos veículos sem as condições previstas aqui, ó, nos artigos 3º e 5º. Então, vamos supor que eu tenho lá um transporte coletivo que não tem o assento destinado a essas pessoas lá do artigo 1º, pessoa com deficiência, enfim, vai ser multado. A multa varia de R$ 500 a R$ 2.500. Se eu estiver falando numa instituição financeira, vai estar também uma legislação própria, que é na Lei 4.595 de 64. Beleza? Maravilha. Ou seja, se não cumpre, é multado, tá? Agora, vamos supor que esse transporte coletivo foi multado uma vez. Por que foi multado uma vez? Porque não tinha um assento preferencial. Beleza, foi multado. Vamos supor, R$ 1.000. Tá bom.
Aí, num belo dia, esse ônibus é visto novamente sem o assento preferencial. Aí é um caso de reincidência. Por quê? Porque ele voltou a cometer aquela penalidade. Nesse caso, a multa, a pena elevada ao dobro. Por quê? Porque novamente ele descumpriu uma regra. Foi multado uma vez porque não tinha um assento. Beleza? O que ele deveria ter feito? Realizado as adaptações. Não realizou a adaptação? Aí vai ser aplicado em dobro. Ok? Elevado ao dobro. O artigo 7º, o Poder Executivo vai regulamentar essa lei no prazo de 60 dias contado da publicação. E o artigo 8º vai falar que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Olha só, gente. Eu acho que a gente nunca viu. Eu acho que essa foi a lei mais curta que eu já dei aula na minha. Não vou falar na minha vida, porque, né? Mas em todo momento, desde que eu tô dando aula, a lei mais curta. Mais curta. Comecei com. Acho que eu nunca comentei, né? Acho que eu comecei com 18 anos, dando aula. Desde os 18, 19, eu nunca vi uma lei tão pequenininha. Já vi uma, acho que tinha 13, 16, não sei, mas eu acho que essa aqui foi a menorzinha. Acho que essa foi a menor. Gente, olha lá. Olha lá, olha lá. Essa aula vai sair dia 25 de setembro, às 10h da noite, que nem dá o tempo de processar. Amanhã, para mim aqui que estou gravando hoje, amanhã é quinta. Quinta, sexta e sábado. Vou tentar trazer 3 dias de revisão para vocês. Constitucional vai ser, tipo assim, né, bem resumão mesmo. Tentar trazer lei orgânica, estatuto e ver se a gente fecha com o administrativo. Pode ser? Pode fechar assim? Para a gente fazer uma revisão bem legal. E você que adquiriu lá na plataforma o simulado, essa semana eu já coloco as últimas 25 questões, tá? Vamos ver como é que a gente faz. Se a gente põe 5 de cada ou se põe um pouquinho de outros assuntos que não foram tratados, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos, pessoal. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.